Olá, mulher em Forja! Como é que você está? Espero que todas estejam bem. Hoje nossa videoaula será sobre namoro e suas etapas. Imagine, hoje a aula está recheada de aprendizado para o seu relacionamento. Imagine aí você começar um relacionamento entendendo etapa por etapa, entendendo o que você tem que passar, o que você tem que enxergar até chegar à fase do casamento. A nossa videoaula passada foi sobre esperar em Deus. Essa será sobre namoro e suas etapas. Vamos lá? Pega aí papel e caneta e começa a anotar tudo, que hoje está cheio de dicas para você, tá? E eu já começo falando que namoro não é só sobre você se sentir amada, né? É sobre você construir algo saudável e que isso é um propósito de Deus, tá? Se você pensar dessa forma, eu tô namorando, mas eu não sei se vai dar certo, não sei se é a pessoa certa. Isso aí já está errado. Você tem que pensar que o seu esperar em Deus e o seu namoro é um propósito de Deus. Vocês têm que estar unidos em um só pensamento. Então, no namoro, não aceite menos do que respeito, do que compromisso e fé. Essas três palavrinhas aqui, ela tem que estar dentro do namoro. Respeito, compromisso e fé. E eu creio que a gente nunca parou para pensar, né? Respeito ou fé, o que isso tem a ver com o namoro? Tem muito a ver. Você tem que colocar Deus à frente e confiar que Ele está no seu namoro. Confiar que foi Ele que te direcionou. Você tem que ter certeza que foi Ele que te direcionou para aquele namoro, para aquela pessoa. Então, essa pessoa vai passar a vida com você, né? Até que a morte os separe. Porque se você está se unindo com a pessoa, você tem que ter certeza de que essa pessoa vai ser o seu futuro cônjuge, não é verdade? Então, o homem certo, ele jamais vai te afastar de Deus. Jamais ele vai te afastar de Deus. Ele sempre vai te aproximar. Cada vez mais vocês vão estar mais próximos de Deus. Então, esse é o homem certo. E o tempo de espera ele não é uma perca de tempo. Isso é um tempo de preparo. Você está sendo preparada para o casamento. Imagina que coisa linda, né? Quando você tem Deus na sua vida, você no o seu casamento será uma bênção. E gradativamente, consequentemente, você irá abençoar outras pessoas. E aqui em Provérbios 4, 23, diz assim, na Bíblia, né? Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha aqui, perfeito, né? A palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. Na verdade, a palavra do Senhor ela é do Velho Testamento a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Ela é a verdadeira palavra de Deus. Então, se há algo que você deve firmar, o seu namoro, o seu noivado e o seu casamento, é na palavra do Senhor, tá? E falando sobre namoro, quando a gente fala da palavra namoro, a gente pensa em 1000 corações, em palavras bonitas, de coração acelerado. E a gente já pensa que, já vou namorar e já vou sair de casa. Não é verdade? E namoro não é fuga. Namoro nunca pode ser fuga, né? Não namore. Não namore para fugir de casa. Não namore para sair da sua casa, da casa dos seus pais ou de onde você convive, onde você mora, né? Com as pessoas que você convive.
Eu sei que muitos lares são disfuncionais, muitos lares não são, não é o que você sonhou, né? E eu sei que muitas mulheres passam, né, por turbulações dentro do seu lar, ou com o pai, ou com a mãe, ou seja, com quem você esteja morando, né, com tio, avô, avó. E aí você não está feliz nesse lar. E aí você diz assim, vou arrumar um namoro, um relacionamento para eu sumir daqui, né? Ou seja, por violência, né? Palavras que você ouviu a vida toda e que agora você diz, agora eu já estou maiorzinha, eu vou procurar uma pessoa, eu vou sair de casa. Não faça isso, sabe? Você tem que procurar algo. Se você não está mais suportando, não está mais aguentando, já falou com Deus, né? Está esperando uma resposta, ouviu. Procura também uma pessoa confiável da família, que você possa morar, mas não foge, porque essa fuga, né? Isso pode ser uma armadilha, tanto espiritual como emocional para você. E é esse lugar que você quer fugir, né? Que você vai trocar pelo ambiente que você já estava antes, ele pode ser ainda pior do que o ambiente que você esteve. Tudo tem que ter um amadurecimento, tudo tem que ter uma resposta de Deus. Não faça nada. Quer uma dica? Não faça nada sem pedir a Deus para te direcionar, tá? Eu digo por palavras minhas, por vivências. Muitas das vezes que eu tentei fazer algo sem que o Senhor tivesse me direcionado, deu errado. Fazer igual as pessoas deu ruim, né? Não deu certo. Então hoje, na minha vida, eu consigo esperar em Deus, eu consigo ouvir a voz do Senhor. Eu não consigo virar a chave da casa nem do carro sem dizer, Senhor, me leva, Senhor, vai comigo, eu posso ir ou eu não posso ir, tá? Então, o Senhor, Ele tem estado na minha vida o tempo todo, né? A própria Bíblia fala que o Senhor vela o nosso sono. Então, se Ele vela o nosso sono até dormindo, Ele está conosco. Então, você pode contar com Ele o tempo todo, tá? E relacionamento, ele não é uma válvula de escape, né? Se você entender o relacionamento, você precisa entender que ele é uma aliança, né? O relacionamento, ele é uma aliança. Você tem que estar aliançada com essa pessoa e em Deus, para que tudo corra bem, para que tudo dê certo. Não é verdade? E você sabe que o que você está buscando para a sua vida é algo que vai ser para uma vida toda, né? É você pensar em namorar, casar, ter filhos, ficar velhinhos, né? Vai ali juntar as escovas. Então, não é o que você pensa hoje, amanhã eu deixo e arrumo outro. Não, não é dessa forma. Namoro é coisa séria, tá? E sair de casa mesmo, ele tem que ser um chamado, né? Você tem que ouvir a voz do Senhor, dizer, olha, a hora já chegou, né? A hora de casar, a hora de deixar os seus pais e viver com o seu esposo já chegou, né? E tem que ser um compromisso, vocês dois têm que estar aliançados, têm que saber identificar todas as coisas, né? E tem que estar em uma união, né? A palavra certa é união. Vocês têm que estar unidos no mesmo entendimento. E esse compromisso tem que ser um compromisso saudável, né? E não porque você está desesperada. Então não vai sair de casa porque eu não quero, como eu já disse. Namoro não pode ser uma fuga, né? E lembre-se que a pressa, ela vai te levar a um casamento sem amor. Se você casar com uma pessoa só para fugir, porque está desesperada, porque não aguenta mais a família, porque eu não aguento mais ouvir aquelas palavras, porque
vai ficar dentro de casa, tá esperando tanto que vai ficar para titia. Isso não é verdade. Você espera, você tem que ter convicção no que você está fazendo. Eu estou esperando porque eu estou esperando uma resposta, eu estou esperando a pessoa certa, eu quero casar uma vez só. Então, se você casar desse jeito, certamente o seu casamento vai ser um casamento sem amor, sem respeito e sem paz, como a gente vê aí no mundo. Muitos divórcios ou pessoas casadas vivendo juntos só por viver. Em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, estamos aonde? Estamos debaixo do céu. Se eu não me identificar com essa palavra, como é que eu vou viver? Como é que eu vou saber que é um tempo determinado e é um tempo para tudo? Então, se é um tempo determinado, é um tempo para tudo, é para tudo. Então, há um tempo certo para eu casar, um tempo certo para eu sair de casa, não é verdade? E Deus, ele sabe a hora certa, pode ter certeza. Ele sabe a hora certa e ele sabe a pessoa certa para você, né? A tampa certa para a panela, né? Muitas pessoas falam assim: eu casei com a pessoa certa, é a tampa para a minha panela, né? Então, você tem que entender todas as coisas. E uma coisa legal, uma coisa certa para você fazer é você faça provas com Deus, faça prova com Deus, converse com Ele, porque Ele é seu Pai, não é verdade? E a prova com Deus não é para você desafiar Deus, não, você não está desafiando Deus, você está querendo buscar clareza nas suas orações, né? Na leitura da palavra, você está buscando entendimento, pedindo sabedoria, discernimento espiritual, para você entender o que Deus está falando para você. E procure momentos de você parar, né, e orar ao Senhor, esperar Ele falar com você. Tudo isso é válido e tudo isso vai custar as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a sua vida e sobre o seu casamento. Pode ter certeza. A Bíblia, na Bíblia de Gideão, pediu sinais a Deus e para ter clareza, né, da vontade de Deus. Então você também pode pedir, você pode se espelhar. Como eu disse, a Bíblia, né, é a nossa direção, é a nossa bússola. Sem a Bíblia a gente não consegue fazer nada. Sem a oração, sem o jejum, né, para a gente ficar mais sensível à voz do Senhor, entender a vontade dele, né? Agora perceba uma coisa, perceba que ele não é você não vai pedir por desconfiança, né? Estou desconfiando se essa pessoa não é a pessoa certa. E sim, vai ser um temor. Você tem que ter um temor e uma dependência. Qual o filho que não depende do pai, né? Ainda que ele esteja grande, ainda que ele já seja adulto, ele depende do seu pai. Então tenha essa dependência com Deus, né? Tenha esse temor e entenda que o seu pai é eterno, ele sabe todas as coisas e ele está para te ouvir e te ajudar. E saber a palavra do Senhor, entender, ouvir, não é você pular etapas, é você passar cada etapa com a presença de Deus na sua vida. Não é que você não vai ter dificuldades, vai aparecer inúmeras dificuldades, muitas, mas com Deus vai ser mais fácil para você, pode ter certeza, tá? E o que é que eu falo, né, para as mulheres que eu dou mentoria e que eu dou aconselhamento, que a prova com Deus, né, não é você manipular Deus, não vai ser uma manipulação. Não, é aquela circunstância ali que você se encontra,
você vai pedir para ele, Senhor, me confirma se é do Senhor, fala na tua palavra comigo. E insistir que o Senhor confirme e peça para ele que você entenda o que ele está falando. Pode ter certeza que nessa caminhada, nessas etapas, você vai entender e vai ouvir a voz do Senhor. E cuidado para não confundir os seus desejos, né? Os seus desejos, que são os desejos próprios, a vontade de não ficar sozinha, a vontade de, que o rapaz é bonito, que eu conheço até os pais. Não confunda o seu desejo, a sua vontade de querer, pela confirmação de Deus, né? Se você já é uma mulher que espera em Deus, ou se você entende a vontade do Senhor na sua vida, né? Você já está ali nas etapas, certamente você pode e deve pedir prova, pedir confirmação e fazer prova com Deus. E Ele não vai contradizer, né, o que já está escrito. Em Tiago 1,5 diz assim, Tiago 1,5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus não vai te cobrar nada para falar com você, né? Quando eu disse para você fazer provas com Ele, é você falar com Ele, conversar. Sentar no teu quarto, procurar um lugar secreto, fechar a porta e falar com Ele. Tenho certeza que Ele vai te ouvir e vai te responder. Você fala, se acalma, respira para escutar. O Senhor, Ele só fala assim. Ele não vai, sabe? Ele espera você parar um pouquinho, relaxar, né? Tirar o aceleramento do coração e aí Ele vai conversar contigo. E pode ter certeza, a palavra do Senhor, a resposta do Senhor, ela vai te trazer paz. Peça a Ele que quando você ouça, quando você veja confirmações, ou alguém chegue para você, para falar com você, fale com Ele. Senhor, coloca a paz no meu coração. Se for do Senhor, me dá paz. Não deixa eu duvidar, né? E se você sentir dúvida, não é de Deus. Volte e vá falar com Ele. Essas etapas que você vai passar, ela vai te preparar para o próximo nível, né? E o sinal de paz, esse sinal vai te ensinar aí para a vida toda. Que tudo que você for fazer, todas as coisas que você for buscar, você vai entender que você precisa de paz no seu coração. E o que é de Deus, como eu já falei, não vai trazer dúvida para você, tá? E com tudo isso, aproveite, né? Nesse meio dessa caminhada aí, você vai aproveitando para conhecer o cônjuge, né? O seu futuro cônjuge. Namorem, as pessoas acabam dizendo assim, namoro tem que ser o mais rápido possível, o namoro tem que durar 5 anos. Deixe o namoro no tempo de Deus. Se durou 2 anos, se durou 1 ano, deixe o namoro no tempo de Deus. Vá buscar santidade no Senhor, tá? Para evitar pecar no seu namoro, para evitar fazer coisas que não agradam o Senhor no seu namoro. E o conselho, né? Um conselho que eu te dou nessa caminhada, se resguarde de pessoas alheias na sua vida, no seu relacionamento. Cuidado com as amizades. Procure mais amizades que sejam próximas, muito próximas de vocês. Amizades que chegaram até vocês, que veio dos céus. Não queira amizades antigas ou amizades de relacionamentos antigos. Se afaste das coisas que não agradam ao nosso Deus. Para que você evite as raposinhas, evite as coisas erradas que podem atacar o seu relacionamento, tá? Então,
aproveite. Aproveite para conhecer essa pessoa, aproveite para conhecer, né, as qualidades, identificar as qualidades, os defeitos, os planos, os objetivos dessa pessoa, né, desse homem que vai passar o resto da vida aí com você, que vai ser o seu futuro cônjuge. E entenda que se Deus colocar na sua vida, não vai ter dúvida que se você esperar em Deus, vai ser a pessoa certa. E que se você fazer prova com Deus, você vai entender. Você tem que confirmar na palavra do Senhor tudo que eu falei aqui, né? São etapas de um namoro próspero, de um namoro que vai frutificar, que vai dar frutos, de um namoro abençoado na presença do Senhor. Sempre queira estar com o Senhor dentro do seu relacionamento. Não deixe ele de fora. Ele tem que estar dentro do seu relacionamento. E me despeço aqui desejando a você um lindo namoro. Um lindo namoro. Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor escute as suas orações e esteja com você nessa caminhada linda e maravilhosa que o Senhor vai preparar para você, tá? A próxima aula também será uma aula muito maravilhosa. A gente vai falar sobre noivado, né? Que é uma das etapas, né? Até chegar ao casamento. E você vai aprender muito nessa videoaula. Espere em Deus e tudo dará certo. Tudo se fará novo de novo. Deus abençoe você. Um beijo, fica com Deus. Até a próxima aula.